boa noite. Eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 26 de fevereiro. O Supremo faz audiência de conciliação para tratar dos questionamentos envolvendo acordos de leniência celebrados na Lava Jato. E ministro André Mendonça fixa prazo de 60 dias para que entes públicos e empresas cheguem a um consenso. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Em sessão virtual, o plenário do STF vai decidir se apenas uma atitude suspeita pode justificar a invasão de um domicílio sem autorização judicial. Supremo confirma liminares que impediram bloqueio de verbas de estatais do Rio de Janeiro e de Pernambuco. E ainda, Tribunal de Justiça do Distrito Federal desenvolve questionário para ajudar mulheres a identificar se estão em uma relação abusiva. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir se apenas uma atitude suspeita justificaria a invasão de um domicílio sem autorização. O relator do caso é o ministro Edson Fachin. As informações com a repórter Marta Ferreira. O caso concreto aconteceu na cidade de São Paulo em 2018, durante um patrulhamento da Polícia Militar. De acordo com o processo, os policiais suspeitaram de um homem que, ao ver a viatura da Polícia Militar, correu em direção à casa dele. Diante dessa atitude, os policiais resolveram desembarcar e invadir a residência, onde encontraram 247 gramas de maconha e o acusaram de tráfico de drogas, apesar da explicação de que era para uso próprio. A defesa do homem recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, mas não obteve sucesso. Foi então que o advogado dele entrou com pedido de habeas corpus no Supremo em 2019. O argumento é de não haver indícios mínimos que justificassem o flagrante, muito menos provas de que a droga não seria usada para consumo próprio. Alega ainda que o simples fato de o suspeito ter corrido para dentro de casa não poderia justificar a invasão do domicílio. O processo foi levado para julgamento no plenário virtual sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Ele votou pela ilegalidade da prova obtida pelos policiais e pelo trancamento da ação penal. Fachin destacou que é imprescindível que a incursão domiciliar decorrente do flagrante delito efetivamente se conforme ao preenchimento dos parâmetros objetivos já delineados por esta Suprema Corte. Fachin ressaltou ainda que o ato de correr não configura uma ação criminosa nem se enquadra na definição de flagrante. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que não houve ilegalidade por parte dos policiais. No mesmo sentido, votaram os ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. O julgamento foi retomado agora com a apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes, que acompanhou o entendimento do relator, o ministro Edson Fachin. Também seguiram o relator a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber, que votou antes de se aposentar. O prazo para o julgamento se encerrar termina nesta sexta-feira, dia 1º de março. Por unanimidade, o Supremo confirmou liminares que suspenderam decisões judiciais que bloqueavam valores das contas da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro e da Pernambuco Participações e Investimentos para pagamento de dívidas reconhecidas judicialmente. As decisões seguem jurisprudência do Supremo no sentido de que empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais sem concorrência têm prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto na Constituição Federal. Dessa forma, elas não podem ter seus recursos bloqueados por decisões judiciais para pagamento de dívidas. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de um recurso que questiona o índice utilizado pelo Banco do Brasil para reajuste de dívidas rurais em março de 1990. Anderson Arcoverde tem os detalhes.
O recurso foi apresentado pelo Banco do Brasil, pelo Banco Central e pela União contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça a favor da Sociedade Rural Brasileira e da Associação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul. O STJ considerou que o índice de correção monetária aplicável às dívidas rurais deve ser a variação do BTN fiscal, que corresponde a 41,28%. O Banco do Brasil aplicou o IPC de março de 1990, equivalente a 84,32%. O STJ, então, condenou a instituição e a União a devolver o valor referente à diferença pela correção. No Supremo, o Banco do Brasil, o Banco Central e a União alegaram que, ao julgar outro recurso, o STF decidiu que o IPC de 84,32% é o índice aplicável para a correção monetária de depósitos de caderneta de poupança que permaneceram disponíveis junto às instituições financeiras. Por isso, as instituições e a União alegam que esse também deve ser o índice para a correção das dívidas rurais. Ao reconhecer a repercussão geral, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, observou a quantidade de ações que pedem a devolução de valores, que fazem com que a causa chegue a 240 bilhões de reais. Ainda não há uma data marcada para o julgamento do mérito do recurso. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que o Sport Recife jogue todas as partidas da CBF sem a presença da torcida. A punição é pelo ataque dos torcedores do clube ao ônibus que levava a equipe do Fortaleza depois de uma partida. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes desta decisão. O ataque aconteceu depois de um jogo pela Copa do Nordeste na saída da Arena Pernambuco, região metropolitana de Recife, na quarta-feira passada. Torcedores do esporte atiraram uma bomba e apedrejaram o ônibus do Fortaleza. O departamento médico do time informou que a equipe sofreu mais de 1.200 lesões durante o ataque. O lateral esquerdo, Gonzalo Escobar, teve um corte profundo no supercílio e foi um dos primeiros a receber atendimento. Escobar sangrando aqui, ó, tudo no chão aí, ó. Escobar sangrando aí, ó. Jogando bomba, né, com a polícia? A pedra, olha o tamanho da pedra aí na mão do Marinho, aí, ó. Olha o pé do Iago sangrando aqui, ó. Aí, ó. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O presidente do tribunal, José Perdiz de Jesus, atendeu ao pedido da Procuradoria de Justiça Desportiva e determinou que o time do esporte jogue todas as partidas de competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol sem a presença da torcida. As partidas pela Copa do Nordeste e pela Copa do Brasil devem ocorrer com os portões fechados quando o time for o mandante. E quando for o visitante, o esporte ficará sem direito a ingressos para os torcedores do time. A medida vale até que o tribunal julgue a denúncia em uma das suas comissões disciplinares. Tribunal de Justiça do Distrito Federal desenvolve questionário para ajudar mulheres a identificar se elas estão em uma relação abusiva. Assunto para o próximo bloco. Voltamos já. Muitas mulheres vivem relacionamentos violentos sem se dar conta disso. E você, já se sentiu vítima em algum momento? Essa e outras perguntas podem ser respondidas por meio de um questionário criado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A iniciativa ajuda a identificar uma relação abusiva. E quem mostra pra gente é o repórter Pablo Lemos. O que a Fabiana enfrentou no antigo relacionamento surgiu de forma silenciosa. Vagarosamente, ele foi me pressionando a usar o cartão, a dar dinheiro para ele enviar para os pais, dar dinheiro para ele comprar coisas que ele precisava para a faculdade. Então, computador, celulares, material, porque era um curso técnico, precisava de muito material. E aos poucos ele foi utilizando o dinheiro a ponto de comprar uma fazenda e construir uma casa com o meu dinheiro e dar para os pais. E foi só depois do casamento que ela descobriu que foi vítima de agressão psicológica e patrimonial. Então, quando eu o conheci, ele parecia uma pessoa normal, ele convivia com outras pessoas, ele se relacionava com outras pessoas. E quando nós nos casamos, ele tentou nos isolar de todo mundo. Não saíamos mais de casa, ele não queria contato com ninguém, não queria receber visitas. Ele fez com que nós estivéssemos numa bolha,
onde ele podia falar qualquer coisa e fazer qualquer coisa sem que eu tivesse provas ou alguém que testemunhasse. Em todos esses casos, muitas vezes, a mulher fica confusa. Ele tentava desmentir o que eu falava, ele tentava fazer com que eu parecesse louca. Ele dizia que eu era louca e muitas vezes ele perguntava se eu tinha tomado o remédio. E às vezes eu ainda não tinha tomado o remédio, mas eu percebi que quando ele saiu de casa eu não precisava mais do remédio porque realmente eu não era louca e não estava louca. Identificar isso sozinha pode ser emocionalmente muito difícil. Por isso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios lançou este questionário, voltado para as mulheres. São 17 perguntas sobre situações de possível violência na relação, seja com o namorado, marido ou familiar. Ele te vigia ou controla o que faz? Costuma demonstrar ciúmes com frequência? Se uma ou mais opções forem marcadas, é preciso ficar atenta. Para auxiliar as possíveis vítimas, o TJ disponibilizou também uma lista de canais de apoio no fim do questionário. Ele é um instrumento, ele é autorreflexivo, ele é autoavaliativo. Ele não tem o objetivo de coletar dados para produzir estatística, nem nada disso. É um instrumento que foi desenvolvido para as mulheres. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres ouvem muito isso, né? Das pessoas dizendo para elas, olha, isso é violência, está sofrendo violência. E a gente estava sentindo falta de criar um instrumento em que as próprias mulheres, a partir da vivência delas, da experiência delas, a partir do olhar delas, elas pudessem ler as perguntas e a partir dali elas fazerem a sua própria reflexão. Desde 2020, a Justiça do Distrito Federal também disponibiliza um questionário desse tipo, voltado para os homens identificarem se são abusivos nas relações. São 20 perguntas sobre comportamentos machistas e controle de sentimento de propriedade sobre a mulher, disponível no site do TJDFT. A ideia por trás desses dois questionários, tanto para os homens quanto para as mulheres, é fazer com que a pessoa, vítima ou agressor, possa refletir sobre a própria vida. A construção desse instrumento, ele se baseou numa pesquisa que o IPEA fez, onde o objetivo foi avaliar a tolerância social dos brasileiros em relação à violência contra as mulheres. Foi baseado nessa cartilha, Vamos Conversar, que foi uma parceria com o PNUD, e também pela própria Lei Maria da Penha. O questionário está disponível no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O endereço eletrônico é esse que aparece aí na sua tela. E o Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação da Terracap por atraso em obras no setor noroeste, em Brasília. A repórter Samanha Peçanha tem as informações. Em decisão monocrática, a ministra do STJ, Regina Helena Costa, manteve a condenação da Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, por atraso em obras de infraestrutura e de urbanização no setor noroeste. Com a decisão, a ministra negou o provimento ao recurso especial da empresa pública, que buscava anular acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, condenando a Terracap a finalizar as obras da etapa 2 do noroeste dentro de 180 dias. O TJDFT entendeu que a Terracap descumpriu um termo de compromisso firmado com a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF e a Associação dos Moradores do Noroeste. No acordo, a Terracap teria se comprometido a concluir as obras da etapa 1 até junho de 2014. No recurso especial ao STJ, a empresa pública alegou obscuridade, contradição e omissão no acórdão do TJDFT. Mas, ao decidir, a relatora ministra Regina Helena Costa afirmou não verificar omissão nem outro vício que justificasse a revisão do julgado. Além disso, a ministra esclareceu que, para reformar a decisão do tribunal, seria preciso interpretar uma cláusula contratual e fazer um reexame de prova, o que não é permitido em recurso especial devido às limitações impostas pelas súmulas 5 e pela súmula 7 do STJ. E a terceira turma do STJ decidiu que, em comunhão parcial de bens, imóvel comprado com recursos de apenas um dos cônjuges também integra a partilha. Repórter Jéssica Castro. No caso analisado, depois de se divorciar, uma mulher ajuizou a ação para requerer a abertura de inventário dos bens adquiridos na constância do casamento com a respectiva divisão igualitária.
Reconhecida a partida pelo juízo de primeiro grau, o ex-marido apelou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que excluiu um dos imóveis da partilha, entendendo que a aquisição ocorreu com o uso de recursos depositados na conta corrente do homem, provenientes exclusivamente do trabalho dele. Com o trânsito em julgado do processo, a mulher ajuizou a ação rescisória com o argumento de que o Tribunal Fluminense, ao não reconhecer o direito da autora à ameação do imóvel do casal, teria violado o Código Civil. O Tribunal de Justiça do Estado julgou improcedente a ação rescisória. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso da mulher para determinar a partilha do imóvel. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, porque a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa mesma regra quando o bem estiver em nome apenas de um dos cônjuges. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, assinou um acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público Federal e o MP do Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar a atuação institucional em matéria criminal. Márcio Fontenelle traz os detalhes. A proposta inclui a troca de informações de provas não sigilosas de procedimentos judiciais e administrativos que envolvam a averiguação de atos criminosos apurados pelos MPs. O objetivo é aumentar o poder de trabalho tanto do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público do Rio de Janeiro. O acordo não aponta os casos em que poderá haver o compartilhamento de informações, porém, reforça a existência de processos que envolvem decisões de tribunais superiores, o que demonstra a importância da atuação conjunta da PGR e do MP do Rio de Janeiro. A seguir, STF fixa prazo para conciliação em acordos de leniência na Lava Jato. Voltamos em instantes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, fixou o prazo de 60 dias para conciliação em acordos de leniência na Lava Jato. A decisão foi anunciada hoje, durante a audiência entre entes públicos e empresas. Marta Ferreira tem as informações. O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada. A diferença é que é firmado por empresas que, em troca de punições mais leves, como pagamento de multa, revelam ilegalidades. 3 partidos, PSOL, PCdoB e o Solidariedade, acionaram o Supremo no ano passado questionando os acordos de leniência da Lava Jato, alegando que foram feitos sob coação. Assim, pedem a suspensão dos pagamentos por acordos de leniência celebrados até agosto de 2020. O relator do caso é o ministro André Mendonça. Pela manhã, ele se reuniu com representantes dos partidos, do Tribunal de Contas da União, da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, da Procuradoria Geral da República e de empresas que firmaram leniências, como a JF dos Irmãos Batistas e a Novonor Antiga Odebrecht. Ficou determinado que as partes terão 60 dias para chegar a um consenso sobre os acordos, sempre com o acompanhamento da Procuradoria-Geral da República. Também ficou estabelecido que, nesse período, ficará suspensa a aplicabilidade de qualquer medida em razão de eventual mora das empresas no adimplemento das obrigações financeiras até então pactuadas. Segundo Mendonça, o objetivo é assegurar que as empresas negociem com os entes públicos com base nos princípios da boa-fé, da mútua colaboração, da confidencialidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. A Justiça Criminal do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão preventiva de Suzane Martins da Silva, acusada de enviar os bombons envenenados que teriam causado a morte da cuidadora de idosos Lindaci de Carvalho, em maio do ano passado. Os bombons foram entregues por um motoboy sem identificação de remetente no dia do aniversário de Lindaci. Segundo a denúncia, o crime foi motivado por ciúmes. A vítima teria tido um relacionamento com o ex-namorado de Suzane. Os novos juízes substitutos do Tribunal de Justiça de Alagoas visitaram unidades do sistema prisional em Maceió. Os magistrados também conheceram o trabalho de varas de execuções penais, responsável pelos processos envolvendo cumprimento de pena de réus condenados.
Quem traz as informações é a repórter Sabrina Scanoni. A visita começou pelo Fórum Universitário, onde fica a Vara de Execuções Penais, que é responsável pelos processos de cumprimento de pena de réus condenados. Os novos juízes foram recebidos pelos magistrados Alexandre Machado e Alisson Amorim. Depois, o grupo seguiu para o sistema prisional. O primeiro presídio a ser visitado foi o Baldomero Cavalcante, onde o diretor da unidade prisional apresentou a estrutura e logística de trabalho. Os magistrados puderam conversar com reeducandos. O presídio feminino Santa Luzia e o núcleo de ressocialização também foram visitados. Em um segundo dia de atividades, os juízes foram ao interior do estado para conhecer o presídio do Agreste. Essas visitas fazem parte das atividades de formação para magistrados promovida pela Escola de Magistratura de Alagoas. O objetivo principal é mostrar a realidade e o funcionamento desses locais. A partir do momento que você entra aqui, faz uma visita dessa natureza, você percebe que, na verdade, não é aquilo que você estudou, que a realidade é uma realidade um pouco mais dura, um pouco mais cruel. Isso talvez traga uma sensibilidade maior do juiz no atuar no dia a dia. É muito importante para a gente conhecer a realidade alagoana, principalmente a nossa turma aqui dos novos juízes e juízes, a maioria é de fora do estado de Alagoas, eu sou piauiense, e ter um convívio com a sociedade alagoana, descobrir as reais necessidades, as reais condições de trabalho, isso é muito importante para a gente se inteirar e conseguir fazer o nosso papel, que é o de fazer justiça. Alana, mesmo com experiência na magistratura, já que era juíza na Bahia, considera essencial saber as particularidades do sistema prisional alagoano. Você saber assim para onde vai direcionar um preso, saber quais são as deficiências de determinada unidade prisional, que não se assemelham muitas vezes à unidade de outro estado, é importante para a gente se familiarizar e dar a destinação, dar a decisão correta. Os novos magistrados também visitaram o Juizado da Mulher, que fica na cidade de Arapiraca. Que eles olhem para essa mulher vítima de violência em estado de vulnerabilidade com as lentes de gênero, sabendo que ela está vulnerabilizada por vários marcadores, especialmente as mulheres mais periféricas, cujos marcadores negativos são ainda maiores, como a pobreza, a falta de instrução. A Comissão Judiciária de Adoção de Mato Grosso está promovendo, em parceria com a Vara da Infância e Juventude de Cuiabá, uma campanha para arrecadar livros. O material será destinado às crianças abrigadas, como mostra a repórter Eli Cristina Azevedo. A Justiça Mato-Grossense, por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, SEJA, em parceria com a Vara da Infância e Juventude de Cuiabá, realiza a campanha de arrecadação de livros pedagógicos para crianças e adolescentes abrigados nas casas-lares da capital. A campanha teve início em janeiro e segue até dia 18 de março. E essa arrecadação está sendo feita aqui no Tribunal de Justiça. Nós deixamos essa prateleira aqui, próximo à SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção, justamente para que as pessoas possam deixar aqui. A campanha surgiu após a assinatura do termo de cooperação firmado entre a primeira Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá e a Secretaria de Educação de Cuiabá, para a concessão de 2 pedagogos e outros profissionais para atender as crianças acolhidas. Esse auxílio que vai ser fornecido para essas crianças é de fundamental relevância. E é importante destacar, as crianças que estudam de manhã vai ter esse atendimento à tarde e as que estudam à tarde vai ter esse atendimento de manhã. Então, nenhuma criança vai ficar sem essa atenção. Vai ter um nutricionista para cuidar da alimentação deles, para ser uma coisa adequada, balanceada, ser uma alimentação adequada, como já acontece nas escolas públicas. Então, nada mais razoável que fosse da mesma forma nessas casas de acolhimento. E o profissional da educação física, que, no mínimo, além da atividade física, vai ser, sem dúvida nenhuma, um momento de diversão, de alegria para eles. No total, 93 acolhidos vão ser beneficiados com a ação, que também prevê a instalação de mini bibliotecas nas 7 casas-lares de Cuiabá. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.